Pessoal, bem-vindos a mais uma aula de conhecimentos bancários e hoje a gente vai estudar a caderneta de poupança, ou simplesmente, como ela é conhecida aí popularmente, a poupança. Esse daí que eu diria para vocês que talvez seja o investimento mais tradicional aqui em nosso país, porque muitas pessoas têm dinheiros depositados em poupança. Tá? Hoje a gente vai entender então as características desse produto aqui e como é que isso daqui pode aparecer em prova para vocês. Bom, conhecida apenas como poupança, a caderneta de poupança foi criada em 1861, juntamente com a Caixa Econômica Federal, e objetivava pagar um rendimento de 6% ao ano em forma de juros ao investidor. Então, não sei se vocês lembram, mas quando a gente estudou lá a parte das caixas econômicas, a gente viu que lá em 1861 foi criada a Caixa Econômica, que era em âmbito federal, junto com o Monte de Socorros. O Monte de Socorros, ele emprestava dinheiro a juros módicos. E a Caixa Econômica, ela captava dinheiro através de poupança, né? Principalmente da população de mais baixa renda. Então, percebam esse link aqui, né, que agora a gente está estudando a caderneta de poupança, justamente com a Caixa Econômica Federal, que foi criada lá em 61. Quando a Caixa Econômica foi criada, também foi criada a nossa poupança, tá? E lá, na época, ela pagava um rendimento de 6% ao ano, em forma de juros. Ao longo dos anos, a sua rentabilidade e suas características sofreram algumas mudanças, né? Tanto que hoje não é mais assim. Olha só, a rentabilidade hoje da caderneta de poupança é igual a todos os bancos e depende de quanto está a meta da taxa Selic. Sim, galera, isso daqui eu já vi gerar confusão assim em várias pessoas. Algumas pessoas acham que a Caixa Econômica Federal ela paga mais pela poupança do que a poupança de outros bancos. Mas não, a poupança ela paga a mesma coisa em todos os bancos. A caderneta de poupança, que pode ser um investimento, daqui a pouco pode pagar mais, tipo um CDB, uma LCI, uma LCA, daí tranquilo. Mas a caderneta de poupança, que é esse produto aqui, que é o que a gente conhece, né, mais popular do Brasil, investimento, ele tem, melhor, a mesma remuneração na Caixa Econômica, no Bradesco, no Sicredi, no Santander, no Banrisul. Todos pagam a mesma coisa. E isso varia de acordo com a meta da taxa Selic. Mas a gente vai ver mais para frente, tá? O que tem é que a Caixa Econômica Federal, apenas a título de curiosidade, porque acho muito difícil cair isso aqui para vocês. A Caixa Econômica Federal, além da garantia da própria Caixa, tem a garantia do governo federal. Ou seja, se a Caixa não fazer os pagamentos que estão depositados lá em conta poupança, o governo federal faria o pagamento. Mas isso daqui é lá para a Caixa Econômica, tá? As outras instituições não têm isso. Mas, de novo, acho muito difícil cair esse ponto aí para vocês. A remuneração é a mesma, tá? As seguintes instituições estão autorizadas a emitir cadernetas de poupança: Caixa Econômica Federal, Sociedade de Crédito Imobiliário, Banco Múltiplo com carteira de Sociedade de Crédito Imobiliário, Associação de Poupança e Empréstimo, Cooperativa de Crédito. Renan, faltou a Companhia Hipotecária aí, não faltou? Não, né, galera? Era só o que me faltava, porque eu falei algumas vezes lá que a companhia hipotecária não capta via poupança, né? Deixei bem claro isso daí. Então, as sociedades que captam aqui através de poupança são essas daqui: Caixa Econômica, Sociedade de Crédito Imobiliário, Banco Múltiplo com carteira de sociedade, a nossa Associação de Poupança e Empréstimo, que a gente viu lá também, que só tem uma, na verdade, né, que é a Poupex, e a Cooperativa de Crédito também pode, tá? Bom, características da caderneta de poupança. A poupança ela é uma conta distinta da conta corrente que o investidor possui em determinada instituição financeira. Quando eu vou lá no banco, eu posso fazer a abertura de uma conta corrente ou posso fazer a abertura de uma conta poupança. Posso até abrir as duas, né? Tranquilo. Ou posso abrir só a conta poupança. Então ela funciona quase que parecido com uma conta corrente, porque o cara ele vai fazer a abertura e vai receber um cartão, e através desse cartão ele vai poder fazer saque, vai poder fazer transferência, vai poder fazer pagamentos. Só que a ideia da caderneta de poupança é que o dinheiro que fica depositado lá, nessa conta, ele vai gerar um rendimento. E além do mais, a gente vai ver que apesar da poupança ela permitir essas movimentações ali que eu falei para vocês, na verdade, o intuito principal da poupança é justamente de gerar rendimentos. Então vocês vão ver que os serviços essenciais da caderneta de poupança, que são aqueles serviços que o banco ele tem que oferecer sem cobrar tarifa, eles são mais reduzidos na caderneta de poupança. Ou seja, o cara não pode ficar movimentando. Aliás, ele até pode ficar movimentando, só que ele vai começar a ser cobrado por conta disso, tá? Mas a gente vai ver, calma. Então,
ela é uma conta distinta da conta corrente. Hoje em dia, né, é até normal a gente ter a conta corrente e na própria conta corrente ter uma poupança integrada lá. Mas a ideia, na teoria aqui, é que são duas contas distintas. Para investir, basta o investidor abrir a conta e depositar valores. Geralmente não há um mínimo de investimento, ou seja, qualquer valor pode ser depositado. Além disso, a poupança tem liquidez diária. O que significa isso, né? Liquidez diária? Significa que se eu fui hoje lá, fiz a abertura de uma conta poupança, né? E coloquei R$100 nessa conta poupança. Se eu quiser ir amanhã na instituição financeira e sacar esses R$100, eu posso. Se eu quiser ir depois de amanhã, eu também posso. Ou seja, a qualquer momento, porque é liquidez diária, eu posso retirar os valores da minha poupança. Tá? Podendo o investidor resgatar seus valores a qualquer momento. Contudo, embora tenha liquidez diária, a rentabilidade da poupança é só mensal. Isso para as pessoas físicas, tá? Ou seja, o valor deve permanecer na poupança por no mínimo 30 dias para render. Ou seja, eu fui lá hoje, né? Coloquei aqueles R$100. Se eu for retirar ele amanhã e for sacar tudo que eu tenho na conta, eu vou receber só os R$100. Não vai ter rendido nada. Porque para render alguma coisa, o dinheiro ele tem que ficar depositado em poupança. Eu vou colocar uns exemplos ali depois. Ele tem que ficar depositado em poupança por pelo menos um mês. Aí ele rende alguma coisa. Se eu tirar abaixo desse intervalo aqui de um mês, eu não vou receber rendimento nenhum. Para as pessoas jurídicas é pior, né? Porque a rentabilidade ela é trimestral. Então, uma PJ que abre uma poupança e deposita hoje R$100, vai receber alguma remuneração, vai ter que deixar esses R$100 durante 3 meses. Daí sim, ele vai ter rendido. Se ela tirar em 2 meses, daqui 2 meses, vai tirar o valor que ela tinha, porque a liquidez é diária, mas não vai receber rendimento. O dia de rendimento da aplicação é chamado de aniversário, pois é justamente o dia em que a aplicação completou o mês necessário para gerar retorno. Então, é como se ela tivesse realmente feito um aniversário. Eu coloquei hoje, ela vai fazer aniversário, só que daí a gente olha o mês, não um ano, né? Eu coloquei hoje, ela vai fazer aniversário daqui a um mês. Daí ela rendeu o dinheiro, tá? Ó, e exemplificando, observe os seguintes depósitos em poupança. Então, dia 1º/1, o cara foi lá e depositou R$300. 1º/1 é feriado, né? Mas tudo bem. 1º/1, o cara depositou R$300. Depois, no dia 3/1, o cara foi lá e depositou R$200, tá? O que acontece se ele resgatar antes de completar 30 dias? Se ele vir aqui, por exemplo, no dia 5/1 e resgatar, ele vai poder resgatar R$500, né? Porque ele depositou 300 e depositou 200. A liquidez é diária, ele pode resgatar R$500, vai zerar a conta. Só que é isso, tá? Percebam que esses 300 mais esses 200 aqui que foram depositados, eles não geraram nem um centavo de rendimento, porque o cara sacou antes de completar 30 dias. Aqui a gente está olhando no âmbito de pessoa física, tá? Se fosse PJ, era 3 meses. Tá? Ele pode sacar, porque tem liquidez diária, mas se não completar um mês, ele não vai receber nada. Vale dizer que a poupança... Ah, e detalhe, tá? Esse 1/1 aqui, ele é a data que vai definir a data de aniversário, né? Vai ser aqui, quando chegar no dia 1º/2, tá? A gente vai ter, então, o aniversário aqui desses R$300. Daí ele vai render uns jurinhos. Vamos dizer que desses R$300 rendeu... Vamos colocar aí... Daria 1%, daria 3. Vamos colocar aqui uns 50. Tá? Então, esses R$300, se eles ficarem depositados do dia 1º/1 até o dia 1/2, eles vão ter rendido R$1,50. Daí se o cara for sacar lá no dia 1º/2, ele vai poder sacar, apenas referente aqui à parte dos 300, né? Ele vai poder sacar R$301,50, certo? Agora, e se ele vir aqui no dia 02/02, né? Não completou um novo mês, foi no dia seguinte. Bom, ele vai sacar exatamente R$301,50. Porque para render mais alguma coisinha, tem que esperar mais um mês. Esse rendimento que aconteceu aqui no primeiro mês, ele permanece. Mas para ter um novo rendimento, tem que ficar mais um mês. Tá? Então se ele vir aqui, eu usei um dia bem na sequência, né? Vamos colocar que ele veio aqui no dia 25/2. Se ele vir no dia 25/2, referente a esse depósito de R$300, ele só vai poder sacar R$301,50. Tá? É referente a esse daqui, né? Porque ele ainda tem os R$200 lá. Por quê? Porque esses R$300 aqui só geraram, por enquanto, esse R$1,50. Quando chegar lá no dia 1/3, aí a gente vai ter mais, não sei, vamos colocar aqui R$1,51 de rendimento. Aí ele vai poder sacar
ao invés de 301,50, vai dar 303,51, por exemplo, tá? Aí sim, mas porque daí completou o segundo mês aqui, no dia 1º de março, tá? Tranquilo isso daqui, né? Vale dizer que a poupança pode começar em qualquer dia do mês, o qual vai ser considerado para determinar a data de aniversário. Contudo, as aplicações iniciadas nos dias 29, 30 ou 31 do mês seguinte começam a pagar rendimentos do dia 1º do mês seguinte, data que será então considerada como aniversário da aplicação, tá? Então se o cara veio aqui no dia, vamos supor, um mês aí de 30 dias, né? Veio no dia 31/10 e depositou R$300. Bom, será que isso daqui vai completar aniversário no dia 31/11? Não, né? Porque 31/11 não existe, então não teria como. Então sempre, e não só no mês de outubro, mas todos os meses em que o depósito acontecer no dia 31, a data de aniversário que vai valer vai ser o dia 1º, tá? Daí, para render alguma coisa, então, esses 31/10 aqui, eles vão ter que esperar até o dia 1º/12 do mês seguinte. Isso daí que é tranquilo, né? Mas isso daqui não é só pro dia 31, tá? Vale também pro dia 29, justamente porque a gente sabe que os meses, eles vão até o dia... Aliás, o mês de fevereiro ele vai até o dia 28 ali, exceto quando é ano bissexto, tá? Daí por essa razão ele padroniza. Bom, tranquilo. Remuneração. Agora a gente vai ver então, vocês viram que eu calculei ali 1,50 e tal, mas agora a gente vai ver qual que é a remuneração da poupança, porque ela varia, e a gente falou lá no início, de acordo com a meta da taxa Selic. Vocês lembram? Vamos voltar um pouquinho, né? Vocês lembram o que é a meta da taxa Selic? Tem que lembrar, né, galera? É quando o Copom vai lá e determina qual que vai ser a meta da taxa de juros básica da economia. Ele determina a meta, lembrem-se, né? E cabe à mesa de operações do Banco Central atuar diariamente para garantir que o que está acontecendo na prática, que a Selic over, ela está próxima da Selic meta que foi definida. Então, aquela taxa que o Copom define como meta, a cada 45 dias aí, de forma ordinária ou ainda extraordinária, se acontecer, é aquela meta da taxa que define a remuneração da poupança. Quer ver? Vamos entender isso. A rentabilidade da poupança ela sofreu alterações no decorrer dos anos, isso a gente viu. A última dessas alterações aconteceu em 4 de maio de 2012, quando ficou estipulado que a rentabilidade da poupança é dada em função da meta da taxa Selic vigente no momento, funcionando assim. Então aqui é o que a gente tem na prática. Se a meta da taxa Selic ela for superior a 8,50% ao ano, a rentabilidade da poupança ela vai ser 0,50%. E detalhe, vocês não precisam saber como é que a taxa referencial ela é calculada. Tá? Ela tem uma metodologia lá, que é através da taxa básica financeira e tal, aplicada no redutor. Vocês não precisam saber porque não está no edital de vocês. Agora, vocês têm que saber que a remuneração da poupança é 0,50 ao mês mais a TR. Não dá para esquecer a TR. Se falar que é 0,50 ao mês, tá errado. É 0,50 ao mês mais TR. Então, se a Selic, vamos supor assim que o Copom foi lá e definiu que a meta da taxa Selic vai ser 12% ao ano, certo? A gente sabe, através disso daqui, que a poupança ela vai pagar 0,50% ao mês mais a taxa referencial. Isso vai ser a rentabilidade da poupança. Quanto é que isso rende na prática? Depende de quanto que a TR está variando. É uma taxa híbrida, né? De certa forma, porque o 0,50 é pré-fixado. Vai render, faça chuva, faça sol. Mais a taxa referencial. Daí depende de quanto que a taxa referencial rendeu. Se a taxa referencial ela foi de 0,10, isso significa que a poupança vai render 0,60 no mês. Tá? Então não tem como saber quanto que é a remuneração da poupança sem saber também quanto é que é a TR. Bom, e quando a meta da taxa Selic for inferior a 8,50% ao ano, ela vai corresponder a 70% da taxa Selic mais a TR. Então, por exemplo, se a Selic ela tiver em 5% ao ano, eu pergunto, primeiro a gente olha aqui o quadro, né? É superior a 8,50% ao ano? Não. É inferior a 8%? É, está 5% ao ano. Ela vai render 70% da meta da taxa Selic. A meta é essa, 5%. A gente calcula 70% de 5%, isso vai dar 3,5% ao ano. Tá? Depois a gente coloca isso daqui ao mês, tá? Divide lá 3,5 na 12. E bom, mais a TR, tá? Então, além disso, tudo, lembrando que a capitalização da poupança, ela é mensal, ela não é diária, tá?
que nem um CDB, por exemplo. A capitalização da poupança ela é mensal. Isso daqui seria a taxa nominal, a gente divide por 12. Depois a gente vai ter um número aqui, né? Até vou fazer na calculadora. 3,5 dividido por 12 vai dar aí aproximadamente 0,29. Só que daí se a gente for fazer a efetiva, daí a gente vai ter que fazer 1,0029 elevado na 12, tá? Isso daí é matemática financeira. Só para mostrar para vocês como é que funciona. Então, ela vai ser 3,5% ao ano, que na verdade dá aproximadamente 0,29% ao mês, mais a taxa referencial, tá? Bom, tranquilo, né? Tem que olhar aqui a meta da taxa Selic e, de acordo com a meta da taxa Selic, lembrar que em qualquer uma das duas situações é alguma coisa mais ATR. Isso para aplicações que aconteceram depois de 4 de maio de 2012. Porque, caso o investidor possua alguma aplicação que antecede a data de 4 de maio de 2012, ele vai continuar a receber os rendimentos de acordo com a regra antiga, que estabelecia que a poupança rendia 0,50 ao mês, acrescida da TR, independentemente da meta da taxa Selic. Ou seja, variar de acordo com a Selic é algo novo, né? Novo lá de 4 de maio de 2012. O que acontece na prática, né? Às vezes a gente está atendendo o cliente lá e tal, e a gente vai lá visualizar o extrato da conta poupança dele, né? Que ele pede para dar uma olhadinha como é que está o saldo, e a gente vai ver que tem uma divisão lá. Aplicações antes de 4 de maio de 2012 e aplicações depois de 4 de maio de 2012. Tem um pessoal que tem a conta poupança há vários anos e que ela aplicou lá, sei lá, colocou 2, 3 mil reais, agora são 10 anos atrás, né? E esse valor continuou lá na poupança. Esse valor que está lá desde aquela época, ele está rendendo 0,50 ao mês, mais a TR, desde sempre. Ele não ficou variando de acordo com a meta da taxa Selic. Isso daí ficou fixo. Agora, para as aplicações que essa pessoa ela fez depois de 4 de maio de 2012, daí a remuneração que ela recebe vai variar de acordo com a meta da taxa Selic. Olha só que interessante, a mesma pessoa ela pode ter aplicações antes dessa data e depois dessa data, que vão estar rendendo coisas diferentes. É possível sim, e a gente vê isso acontecer na prática. Isso que eu acho legal, tá? Bom, e para a pessoa jurídica, né? Porque, de novo, isso daqui, a rentabilidade mensal, ela é para as pessoas físicas. Agora, para a pessoa jurídica, o rendimento ele é trimestral. Então, a remuneração é dada da seguinte forma. A meta da taxa Selic também influencia. Se ela for superior a 8,50 ao ano, a taxa vai ser de 1,50% ao trimestre, mais a taxa referencial. Se ela for inferior a 8,50% ao ano, vai ser igual à da pessoa física, 70% da meta da taxa Selic, mais a TR. A diferença é aqui, né, que é 1,50 ao trimestre, porque a capitalização aqui ela é trimestral e não mensal, que nem é na pessoa física. Tá? Bom, e tributação? Será que uma conta poupança ela incide imposto? Não, né? Um dos principais atrativos da caderneta de poupança é a total, marquem isso daqui, tá? Isenção de tributos. Não há incidência de imposto de renda ou de IOF sobre os rendimentos obtidos na poupança para as pessoas físicas. Então, se o cara depositou R$1.000, né? E depois de um determinado tempo, ele veio aqui e sacou 1.500, ele teve um ganho de capital de R$500. E esses R$500 aqui é líquido, porque não incidem nem imposto de renda, nem IOF. Para as pessoas físicas, né? Calma, para as pessoas físicas. Já para as pessoas jurídicas, aí depende. Porque ó, a tributação ela vai depender se a pessoa jurídica possui ou não fins lucrativos. Caso ela não possua fins lucrativos, é a mesma situação, né? É rendimento líquido. Agora, se ela tiver fins lucrativos, aí a cobrança de imposto de renda ela vai ser de 22,50%. Tá? É uma alíquota fixa, ela não segue a tabela de regressivo, tal como a maioria, né, dos instrumentos de renda fixa. É 22,5% e era essa a conversa. Tá? Bom, serviços essenciais. Bom, vocês lembram, né? No começo da aula eu falei para vocês que a poupança ela é aquela conta parecida com a conta corrente, porque o cara vai ter um cartão, ele vai poder depositar, vai poder sacar, movimentar, transferir. Só que o detalhe que eu falei para vocês é que os serviços essenciais em uma poupança, eles são menores do que numa conta corrente, por exemplo. Por quê? A ideia é justamente utilizar a poupança para guardar dinheiro. O que seriam serviços
Desculpa, o que seriam os serviços essenciais? Só para relembrar. Serviços essenciais são aqueles que as instituições financeiras elas não podem cobrar tarifa. Um serviço essencial, né, a título de exemplo, seria numa conta corrente a instituição financeira colocar lá 4 saques. Se eu não me engano é 4 saques. Na verdade não é a instituição financeira que coloca, é o Banco Central que determina que a pessoa ela tem direito a fazer 4 saques no mês sem que ela seja cobrada por isso. Na conta corrente, que não está no edital de vocês, se eu não me engano, são isso, são 4 saques. Na conta poupança, a gente vai ver aqui, são 2 saques, é a metade, ou seja, se a pessoa for lá na conta dela e fizer um terceiro saque, ela pode, né? Mas não vai ser considerado mais um serviço essencial e a instituição financeira vai poder cobrar esse terceiro saque, vai cobrar lá R$2, por exemplo, desse terceiro saque. Se ela for fazer um quarto saque, mais R$2. Se ela for fazer um quinto saque, vocês entenderam a lógica, tá? Então, são considerados serviços essenciais nas cadernetas de poupança. Quem determina isso, então, Banco Central. E detalhe, esses serviços essenciais, eles não geram taxas. O fornecimento de cartão com função de movimentação. Fornecimento de segunda via do cartão, quando vencer, né? Porque nos casos de pedidos de reposição formulados pelo correntista, decorrentes de perda, roubo, danificação e outros motivos não imputáveis à instituição emitente, ele pode gerar a cobrança de segunda via. Geralmente é quando vence o cartão. Quando vence o cartão, não tem a cobrança de uma nova tarifa. Realização de até 2 saques por mês. Lembrem, né? 2. Realização de até 2. Transferências para conta de depósitos da mesma titularidade. Isso daqui o pessoal esquece, hein? Mesma titularidade. Então, as transferências, até 2 no mês, em contas de mesma titularidade, é um serviço essencial e não pode ser cobrado. Fornecimento de até 2, 2 de novo, extratos contendo a movimentação do mês. Esses 3 aqui são os que mais caem, tá? Como é que vocês lembram? É 2 saques, 2 transferências para a mesma titularidade, lembram? E 2 extratos. 2 de cada desse no mês, né? No mês, eles não geram tarifas. O que exceder esses 2 acaba gerando. Realização de consultas mediante utilização da internet e extrato consolidado discriminando mês a mês as tarifas cobradas no ano anterior em conta corrente de depósito à vista ou em conta de depósito poupança. Na verdade, o que corresponde a vocês é essa partezinha aqui, né? Conta de depósito poupança. Então, esses serviços são considerados essenciais e não geram tarifas, tá? E aí, um resumão para vocês, né, sobre a poupança, tá? Então, quem que emite? Caixa Econômica Federal, Sociedade de Crédito Imobiliário, Banco Múltiplo com carteira de Sociedade de Crédito Imobiliário, Associação de Poupança e Empréstimo, Cooperativa de Crédito, Companhia Hipotecária, não. Remuneração, a partir de 4 de maio, 0,50 ao mês mais TR, quando a Selic estiver acima de 8,5%, 70% da Selic quando a Selic estiver abaixo de 8,50%. Remuneração até 4 de maio de 2012, fixo, 0,50 ao mês mais TR, né? Ou, se for jurídico, 0,50% ao mês mais TR. Rendimento de pessoa física, mensal. Rendimento de pessoa jurídica, trimestral. IR para pessoa física, isento. IOF também, tá? Os dois. IR para PJ, bom, é isento se ela não tiver fins lucrativos. Ou é 22,5% se ela tiver fins lucrativos. FGC, o que é o FGC? Não está no edital de vocês, se eu não me engano. Mas o FGC, ele é um fundo que ele vai cobrir os depósitos de poupança, conta corrente, CDB, de alguns títulos. Ele vai fazer a cobertura do valor até determinados limites. A poupança é um desses títulos que é coberto pelo FGC. Aqui o principal ponto é saber que gera a cobertura. Porque pelo menos eu não me lembro de algum ponto no edital que trate especificamente do fundo garantidor de crédito. Então, acho que não vale muito a pena aprofundar nesse sentido. Basta saber que a poupança ela tem a cobertura da FGC. Então, como é que funciona? Eu depositei lá na poupança. Quem tem que me pagar quando eu for fazer o saque é a instituição financeira. Se ela não me fizer o pagamento, até determinado limite, o fundo garantidor de crédito vai lá e me paga. Se eu tiver no âmbito da Caixa Econômica Federal, além da garantia, além da Caixa ter que me pagar, se ela não pagar, o FGC até determinado limite me paga. Se ele não pagar ainda porque está fora do limite, eu ainda tenho a cobertura do governo federal. Esse é o diferencial da Caixa, porque eu falei para vocês, a remuneração da poupança ela vai ser ou 0,50 ao mês mais TR, ou 70% da meta Selic mais TR, para todos os bancos, não é só para um ou só para outro, todos são assim, tá?
E detalhe, se for antes de 4 de maio de 2012, aí é 0,50 ao mês mais TR. E lembrando que pessoa jurídica é 1,50 ao mês mais TR, ou 70% da meta Selic. Tô batendo bastante nesse ponto porque é o que cai em prova, tá? Bom, o resumo era esse. Agora vamos para as questões então. Olha só como é que cai, né? A remuneração atual da caderneta de poupança, isso em 2018, possui um componente básico, baseado na taxa referencial. Então, independente do que estiver acontecendo, é alguma coisa mais TR, alguma coisa mais TR. E um adicional, né? Dependente da política monetária corrente. O parâmetro de política monetária utilizado no cálculo é a taxa do CDI? Não. Meta da taxa Selic? Sim. Eu gosto da banca FGV porque ela escreve certinho, né? Meta da taxa Selic. Meta da inflação? Não. Taxa Selic diária é o Selic Over, que é aquele apurado no mercado diariamente? Não. Rentabilidade média das notas do Tesouro Nacional B? Não. Próxima. A conta poupança é um tipo de conta bancária considerada de baixo risco. Sim, ela é considerada de baixo risco, até porque tem cobertura do FGC. Em relação à caderneta de poupança, é correto afirmar que a remuneração da aplicação é mensal e não há incidência de imposto de renda sobre ganho de capital para pessoas físicas e jurídicas, sem fins lucrativos. Tá? É o detalhe só, tá correta, né? O detalhe só, a remuneração da aplicação é mensal, correto, mas para pessoas físicas, e não a incidência de imposto de renda sobre os ganhos de capital para pessoas físicas e jurídicas em fins lucrativos. Eu acho que esse jurídicas é que ele só está se referindo realmente à questão do imposto de renda, tá? Vamos deixar de lado e vamos ver as outras, mas tá certo. A remuneração é mensal e há incidência de imposto de renda para pessoas jurídicas com fins lucrativos? Realmente, há incidência de imposto de renda para pessoas físicas e jurídicas com fins lucrativos, mas a remuneração é trimestral. Então, aqui, essa com certeza está errada. A remuneração da aplicação é mensal. E há incidência de imposto de renda sobre os ganhos de capital para pessoas físicas. Já está errado porque não tem incidência. A caderneta recebe depósito, tanto de pessoas físicas quanto de jurídicas, certo? Sendo que sua abertura deve ser feita somente no 5º dia útil de cada mês? Não, né? A remuneração da aplicação é diária. Não, já está errado, porque é mensal ou trimestral. Então, realmente, a certa aqui é a letra A. Bom, próximo aqui. As sucessivas reduções na taxa básica de juros, a Selic, impactam a decisão dos investidores com relação à poupança. Sobre as cadernetas de poupança, tem-se que tem a remuneração composta pela TR e por uma remuneração adicional de 0,50 ao mês, se a Selic for maior do que 8,5% ao ano. Correto, né? Vamos voltar aqui. Se a Selic for maior do que 8,50% ao ano, aqui é a pessoa jurídica. Se for maior que 8,50% ao ano, vai ser a TR acrescida de 0,50% ao mês. Então, resposta já está correta aqui na letra A. Próxima. Tem remuneração creditada no último dia, no último dia útil de cada mês? Não, né? É acreditado no mês de aniversário, então é errado. Tem incidência de imposto de renda? Depende. Tem, mas para a pessoa jurídica, com fins lucrativos. Então, incompleta aqui, né? Mas teria que trabalhar melhor essa alternativa. São passíveis de cobrança de taxas administrativas? Via de regra, não, né? O que pode acontecer é gerar a taxa lá, caso exceda os 222 lá que a gente viu. Não são garantidas pelo FGC? São. Eu não gostei muito da redação, vou falar para vocês, dessa letra C e da letra D, tá? Mas enfim, a letra A a gente não tem dúvida que está correta. Os depósitos de poupança são remunerados com base no saldo médio depositado em cada período de rendimento, por juros de 0,50% ao mês e pela taxa referencial. Bom, é o saldo médio que fica depositado que vai gerar o rendimento? Não, né? Até vou voltar aqui para vocês lembrarem que não é o saldo médio. Aqui nesse exemplo que eu trouxe para vocês, cada aplicação ela vai render, ela vai ter que ficar um mês aqui para render alguma coisinha, né? Elas ficam separadas, então. Não é eu pegar aqui, por exemplo, 300 mais 200, dividir isso daqui por 2 e pelo número de meses para chegar no saldo médio, não. Tá? Não é isso. Cada aplicação tem o seu rendimento. Elas ficam separadas. Tanto que, se a gente for pegar um extrato de conta poupança, não sei se vocês já deram uma olhada nisso, mas a gente vai ter a discriminação das datas de aniversário. Então, cada depósito que eu fiz, ele vai ter uma data de aniversário específica. Claro, vai ter um momento que, por exemplo, o cara veio aqui no dia 1º de janeiro e depositou 300.
Daí ele vai lá no dia 1º de fevereiro e vai depositar mais 200. Aí nesse caso, a gente vai ter duas aplicações que elas vão passar a render no próximo mês na mesma data de aniversário, mas ainda assim a gente considera elas separadas, porque elas foram feitas em momentos distintos, o que coincide a data de aniversário. Tá? Bom, vamos continuar aqui então. De novo, tá? Os depósitos de poupança são remunerados com base no saldo médio depositado? Não, é individual. Então, errado essa daqui. Eita, questão grande parece. A caderneta de poupança é um dos investimentos mais populares do Brasil, principalmente por ser um investimento de baixo risco. A poupança é regulada pelo Banco Central e atualmente com a meta da taxa Selic superior a 8,5, sua remuneração é de 0,3 ao mês? Não. IGPM? Nada a ver. Mais TR? Não, nada a ver. Taxa referencial? Opa, mais 0,5% ao mês? Tranquilo, né? Olha só o que eu falei, 0,5% ao mês tá errado. Tem que ser 0,5% ao mês mais a TR. Aí tá correto. 6% ao ano também incorreto. Próximo. O saldo na conta de poupança só pode ser resgatado no dia do aniversário. Não pode, já está errado, né? Significa que eu depositei hoje. Eu só vou poder resgatar quando completar o mês de aniversário? Não, eu falei para vocês que a poupança só tem liquidez diária. Eu posso sacar a qualquer momento. O que pode acontecer é que eu vou perder o rendimento daquele mês, né, que não completou o mês inteiro. Aí sim, isso estaria certo, mas aqui está errado. Próxima e última, tá? É a última. Embora todos os bancos possam cobrar tarifas sobre as contas de poupança, os correntistas dessas contas terão direito em qualquer banco e sem custo algum a extratos ilimitados nos terminais de autoatendimento. Sem custo algum, aí tá errado, né? Até entendo que ele poderia tirar vários extratos no mês, não teria uma limitação. Mas o que acontece é que a partir do segundo, ele pode começar a ter custos, tá? Então, quando diz que não vai ter custo algum, aí está errado, tá? E isso, embora os bancos possam cobrar tarifas sobre as contas de poupança, podem, né? Eles podem. Quando excede os serviços essenciais, eles podem cobrar. Os correntistas dessas contas terão direito em qualquer banco e sem custo algum, está generalizando muito, né? A extratos ilimitados. Não, eu até entendo que a pessoa não acha que deve ter um limite nesse sentido, de quantos extratos ela pode tirar no mês. Pode ser que até tenha, mas aí foge do escopo da nossa aula, né? Isso daí já é querer ir muito além do concurso. A gente já está vendo coisa onde não tem. Agora, até acho que ela pode ficar tirando extrato. O que vai acontecer é o seguinte, a partir do segundo, não dá para dizer que ela não vai ter custo algum, porque as instituições financeiras elas estão autorizadas, sim, a começar a cobrar, porque daí foge dos serviços essenciais. Se elas quiserem cobrar, elas cobram. Se elas não quiserem, elas não cobram. Mas, via de regra, né, elas vão cobrar. Então, errado, e terminamos assim, então, essa parte aqui sobre poupança. Voltamos aí na próxima aula para continuar os produtos bancários. Até lá.